Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia com esse nome sobre todo nome, com esse nome de Jesus, né, que é nome acima de todo nome, que é poderoso, que é mais forte. Bom dia com Jesus, bom dia, queridas amigas rainhas preciosas de oração. Bom dia Sueli, bom dia Kelly, bom dia preciosas, bom dia Samantha, que o Senhor fale ao seu coração hoje, que esse nome sobre todo nome resplandeça a glória dele na sua vida hoje, te dê a instrução, te dê a direção, que você escute, né, o Espírito Santo aí soprando no seu coração, né, soprando aí, falando assim, olha, faz isso, vai por aqui. Hoje é mais um dia do nosso propósito de 40 dias, né? Ai, poderoso esse nome é. Hoje é mais um dia especial, já estamos aí no 6º dia, né? Olha só como Deus é lindo. Já praticamente uma semana, né? Já vamos entrar aí no descanso, 7º dia, né? E vai vir muita coisa ainda, né? Como eu sou grata. Ontem eu respondi muito WhatsApp, como eu vi que Deus já tá agindo. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Tem gente que me chamou, me procurou, né? Não sei se a Edi já entrou, até a Alessandra, e a gente conversando sobre isso. Tem gente que tá falando, Nath, o propósito de Esther, eu tô recebendo resposta agora. Nath, eu fiz o propósito, né? Falando dos propósitos. Gente, vocês estão entendendo que Deus não esquece da gente? Às vezes a gente esquece, né? A gente já tá num outro propósito, às vezes a gente esquece. Mas eu quero falar que nós temos um Pai que não nos esquece. Ele lembra de todas as nossas orações. Então, mesmo o seu propósito lá atrás, quero te falar que ainda tá valendo, viu? Mas vai vir novas coisas. Mas Deus ele tá te preparando, ele tá vendo o seu coração, né? Hoje a gente vai falar uma coisa que eu achei muito interessante essa madrugada. Deus falou muito comigo. E Deus, ele tá vendo o seu coração. Então tem coisas que agora ele tá entendendo, assim, agora ela tá preparada, agora eu já vou mandar a resposta, porque ela não vai perder, não. Bom dia, queridas, bom dia, Mauricete, bom dia, Ju! Bom dia, queridas. Ana Peixoto, bom dia, Angélica, Valda, bom dia a todas, bom dia, amigas rainhas preciosas de oração. Eliane, bom dia, Eliane. Bom dia, Valda. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Gente, a Heloísa, eu vou fazer depois um vídeo para vocês verem. A Heloísa mandou, né? Porque eu vou mostrar, né, Heloísa? Eu vou mostrar amanhã. Amanhã não, amanhã a gente não tem live. Amanhã nós não temos live, nem domingo. Pode ser que domingo a gente entre aí de surpresa, não sei ainda. Mas não significa que eu não vou postar. Eu vou colocar a palavra lá no grupo do WhatsApp para você continuar o seu propósito dos 40 dias. Mas no lugar da sua hora de live, você vai fazer a sua live pessoal, particular com o seu pai. Você vai sentar, estudar a palavra e vai ver o que Deus vai falar com você. Amém? Pode ser assim? Vai ser assim, porque Deus quer você andando aí com as suas próprias pernas. A Natália vai dando a direção, a gente vai dando as palavras, mas aí você tem que caminhar também. É igual, sabe um neném quando começa a andar? Não é assim? Primeiro a gente apoia e depois a gente solta, ele vai andando sozinho. Vamos falar que agora a gente tá subindo a montanha. No começo você tem uma ajuda, mas vai ter coisa que você vai ter que esforçar ali, né? Mas você vai entender o porquê depois. Amém? É muito melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz da Natália, gente. Fala a verdade. Aí eu tava falando da Heloísa, né? A gente tem o livro da Escola de Princesas. Inclusive, gente, me ajudem aí, porque eu vou fazer de novo a campanha pra gente vender os livros, né, pras crianças aí da Escola de Princesas. Esses dias a Lucimar pegou o livro, né? A Lucimar, ela é professora, e ela leu e falou, Nath, seu livro é lindo. Eu falei, oh, que honra, né? Uma professora de ensino, assim, infantil. É bom, né? Porque é outra pessoa, outra visão. E ela falou, nossa, é lindo, os princípios e tal. Eu falei, ai, que bom. Então, assim, aí a gente tem a personagem. E a Heloísa, gente, fez a boneca. Amanhã não, segunda. Aliás, esse final de semana eu vou mostrar pra vocês. Eu tava aguardando surpresa, porque agora
né, no Natal das crianças, viu, Samantha? Aí as bonequinhas chegaram. Tem uma foto dela aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa princesinha aqui, ó. Eu acho que eu já mostrei pra vocês, tá vendo? Essa princesinha. Eles falam que ela seria minha filha com o Kleber, porque ela é moreninha de olhos verdes. Aí, como seria minha filha? Morena de olhos verdes, né? Cabelão. Ficou bem eu e o Kleber mesmo, né? Uma mistura. E aí, a Heloísa fez no crochê a boneca, a coisa mais linda do mundo, né? Para as crianças, né, ô Heloísa? Para as princesas, né, da quimioterapia e doenças raras. Elas vão amar. A gente já tá ali, já chegou um pouco, né? E à medida que for chegando, a gente vai entregando. Mas assim, eu vou mostrar depois pra vocês. É porque eu esqueci, tá lá dentro. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. É linda. Isso a gente vê assim, o amor e o cuidado de Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. Bom dia, queridas. Bom dia, Gisedes. Bom dia, Tati. Bom dia. Heloísa, que Deus continue abençoando as suas mãos talentosas, né? Mãos abençoadoras. Bom dia, Dani. Bom dia, Tati. Bom dia, Liv. Bom dia. Bom dia a todas, Eliana. Oi, Andréia Zimmermann. Bom dia, amiga. Você tá aí? Amém, amiga. Que saudade. Ai, meu Deus, meu coração tá até com saudade. Depois a gente conversa. Bom dia, Maria Paula. Bom dia, Nádia. Bom dia. Bom dia, Tina. Valéria. Bom dia. Bom dia. Aí, Lucimar, falei de você. Bom dia. Como que é? Perdi o começo. Ô, amiga, o que você perdeu? Bom dia. Bom dia. Depois volta e assiste a live. Amém? Assiste a live lá. Eu tava falando do livro, será que é isso? Porque a venda, nós vamos ajudar no nosso projeto aí do leite, dos príncipes e das princesas, da quimioterapia e também das crianças carentes, né? Então, a venda do livro a gente vai reverter para isso também, levantar mais recursos. Amém? Porque agora no Natal é um ótimo presente, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia, Anne! Bom dia aí no Peru. Espero que esteja tudo bem, né? E que vocês continuem resplandecendo a glória do Senhor aí nesse país. Bom dia, Kênia. Bom dia, bom dia. Sim, para as princesinhas, sim. Eu tô lendo pra ver se a gente começa, porque tem hora que eu falo, eu preciso ler vocês. Bom dia. Ah, outra coisa. Quem ainda não deu o nome pro dia 6, a gente já fechou o grupo ontem, mas ainda tem algumas vagas, porque agora Deus presenteou a gente num lugar maravilhoso. Um lugar de rainhas, né, Então, ai meu Deus, meu coração até dispara quando eu penso, quando eu vejo as maravilhas que Deus tem feito. Presente para as nossas vidas, amigas rainhas de oração. Então, quem quiser ainda participar do culto dia 6, né? Antivéspera do meu aniversário, pra gente já cantar parabéns juntas. Viu, Zimmermann? Vem, amiga! Nós vamos ter um momento ali, Deus tá dando uma palavra, uau, que eu tô assim... Senhor, obrigado por esse presente maravilhoso de aniversário. E que bom que eu vou compartilhar com as pessoas que eu amo, que são vocês, as minhas amigas rainhas. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Lara. Bom dia a todas. Bom dia. Faz uma bonequinha para uma rifa dos leites. Olha que interessante. É mesmo, a Nádia até tinha falado, né, Nádia? Da gente fazer, a Nádia falou assim, vamos fazer um bolo de rifa. E agora, olha, foi até bom você falar. Quem sabe então a gente dá um livro, uma bonequinha e o bolo da Nádia. O que vocês acham? A gente pode fazer, né? Falei das bonequinhas, o livro já adquiri, amém. Oi, Valda, faço sim uma bonequinha pra rifa, amém. Gente, vocês são ótimas, né? Por isso que a Tina fala assim, você tem que ler os comentários, a gente tem que ir mesmo pro YouTube, porque lá fica. Porque se eu perder aqui, depois eu não consigo ler o que vocês falam. Meu Deus do céu, meu Deus. Amém, amiga, vamos orar, você vai vir, amiga. Heloísa, faça uma pra eu comprar, tá vendo, ó? Eu vou, gente, eu vou ter que mostrar, mas... Só que tá lá dentro, oh meu Deus, depois eu pego. Mas vocês vão ver, a boneca é linda. Depois eu vou pôr nos stories, eu vou gravar um vídeo, vocês vão ver o que é amor de Deus, carinho. Vocês vão amar, né? Amém, amém, Tina, faço assim, amém. Gente, ó, a Heloísa aí. Depois vocês vão ver, eu vou marcar a Heloísa, depois vocês vão ver, o trabalho dela é maravilhoso.
Mas hoje, sabe o que eu senti? Eu tenho a minha filha na minha mão, né? Literalmente agora. Porque antes eu tinha só a foto no livro, agora eu tenho ela. Gente, ela é linda, né? A minha filha. Aí vocês vão também ter aí, né? Lembrar da Escola de Princesas, poder presentear com o livro, com a boneca, né, Heloísa? A Heloísa aceita encomenda. Enfim, Deus é maravilhoso. E vamos lá, né, gente? Coração acelerado. Eu já tô sonhando com o dia 6. Eu já tô assim, né? Eu nem tô dormindo. Eu falo assim, ai, Senhor, mas não é aquela ansiedade, sabe? É uma ansiedade boa de você ver Deus trabalhando, de você ver o movimento que Deus está fazendo, a palavra, o que Ele está direcionando. Prepara o seu coração. Dia 6 vai ser um dia muito especial, né? Eu vou ver se, igual vocês que são de outra cidade, o Kleber vai tentar fazer o link particular no privado para vocês também participarem conosco de alguma maneira. Porque assim, é algo tão precioso que não dá pra gente colocar numa live, sabe? Sabe aquele segredo, aquele tesouro do coração de Deus para as nossas vidas? Tesouro você não acha exposto em qualquer lugar. E aí eu falei pro Caio, assim, não, eu não vou fazer uma live pública, porque é algo tão precioso. Deus está derramando algo tão precioso, um novo tempo. E eu creio que vai ser ali no meio do nosso mover dos 40 dias, Deus vai derramar algo sobrenatural. Então nós vamos fazer algo mais assim especial ainda, né? Todos os dias são especiais, mas hoje, esses dias, o dia 6 vai ser muito especial. Oi, Ana Paula, amiga preciosa. Bom dia, Rainha de Oração. Natália, você é linda, mas hoje você está lindíssima. Ai, amém, obrigada, são seus olhos, rainhas. Nós estamos maravilhosos. Sabe o que é isso? A glória de Deus, a alegria do Senhor nas nossas vidas. É quando a gente vê as coisas acontecendo. Ontem eu tava compartilhando com a Edi, nós ficamos até quase meia-noite, né? Que hoje é aniversário do meu filhote, do Gabriel. E ele falou assim, mãe, você não vai dormir? Eu quero o seu parabéns meia-noite. E ele tava tão feliz, ele tava tão radiante, que eu falava assim, meu Deus. Eu falava, filho, você tá feliz? Mãe, eu tô feliz, porque você ensinou que a gente tem que ser grato. E olha quanta coisa boa Deus tá fazendo na nossa vida. E eu olhei e falei assim, meu Deus, né? Porque um adolescente de 17 anos, né? A gente até brinca, porque desde o começo do ano ele fala que ele tem quase 18. E ele tá fazendo 17 hoje, ou seja, né? Eu falo, não sei que desejo é esse de fazer 18. Por isso que ficou o apelido dele. Assim, e aí, quantos anos você vai fazer? Quase 18. Aí ontem a gente chegou e falou assim, mãe, a gente precisa comemorar os meus quase 18, né? Porque acabou que virou até uma brincadeira entre nós. Porque ele, assim, foi até um dia que ele tava muito bravo, assim, né, que ele queria fazer, eu não lembro o que era, acho que ele queria ir na casa de alguém, ele queria fazer alguma coisa, eu falei assim que não, e o pai dele também falou, não, hoje não, filho, tal. Ele, nossa, eu já tenho quase 18 anos, ele tinha 16, tinha acabado de fazer 16, eu já tenho quase 18, vocês me tratam como criança. Falei, ai meu Deus, quase 18. Aí pegou, né? Depois que passou a raiva, que a gente ministrou o coração dele, fez ele entender que tudo tinha seu tempo, aí ficou esse quase 18. Então sempre que a gente perguntava pra ele, Gabriel, quantos anos você tem? Quase 18, né? Mas na verdade ele tinha 16, tá fazendo 17 hoje. Eu falei, meu Deus, né? Ainda falei pra ele, falei, ó, filho, 17 aí, o final 7, número perfeito, Deus vai te dar muitas coisas perfeitas. E a gente orou com ele à meia-noite, abençoou a vida dele. Ele ficou tão feliz. E aí eu falei, ai, Deus é maravilhoso, né? Então, hoje a gente tá muito, assim, feliz e grato pela vida do Gabriel, mais um ano, pelo que Deus tem feito nas nossas famílias, né? Na nossa família, na nossa vida. Então, ai, Deus é perfeito em tudo que faz, né? Bom dia a vocês, que Deus abençoe, então, que Deus possa, obrigada aqui pelos parabéns, que Deus possa realmente abençoar, né, vocês e retribuir tudo aquilo que vocês têm nos presenteado todos esses dias. Vocês são presentes de Deus na nossa vida, na nossa família, na minha vida, na vida do Kleber, na vida do Rafael, na vida do Gabriel. Vocês são abençoadoras das nossas vidas. Vocês não têm noção do quanto vocês nos abençoam, né? Do quanto vocês são presentes de Deus na nossa vida. Então, a minha gratidão em nome do Gabriel. O Gabriel é meio tímido, né? Vou ver se ele consegue, né, fazer um agradecimento, mas obrigada, né, de coração e
Deus é lindo, né? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Obrigada, viu, gente? Gabriel e Rafael são muito educados, amém. Quem conhece eles sabe, né? São príncipes, né? Filho de rainha tem que ser príncipe mesmo, porque senão a mãe pega no pé, né? Isso da Liv é dia 30, né, Liv? Tá chegando. Muito aniversário de rainha esse mês. Meu Deus, dezembro, né? Tem muita rainha aí, né, Deia? André Zimmermann, tem muita gente aí de dezembro. Queridas, hoje eu coloquei lá no grupo, né? Agora a gente... Vamos conversar. Se o Kleber... Até tô vendo o Kleber. Se ele tivesse aqui, ele falasse assim, chega do seu bom dia, já vai logo pra palavra, né? E aí eu falei assim... Vamos então começar a palavra. Eu coloquei lá no grupo, eu coloquei uma palavra, né? E na hora, é engraçado que eu fui ver a definição de alicerce, de base. E aí eu vou, né? Eu vou pesquisar, eu vou ver assim qual é as definições para poder montar o texto. E aí veio muito forte essa questão assim, alicerce, veio assim, alicerce, sabe? Começou a vir ali. E eu falei, a base, eu falei, Deus, agora eu entendi, o Senhor quer dar pra gente aí um segredinho, que é a base, né, da maturidade, porque a gente tem aprendido tantas coisas, mas as coisas que a gente tem aprendido em Deus, que Deus tem se revelado a nós, não podem ficar soltas, né, e veio muito forte. Aí quando eu falei assim, Deus, lembra que eu falei pra vocês do quebra-cabeça? Perdão, eu falei pra vocês do quebra-cabeça, que a nossa vida era como se fosse um quebra-cabeça. E o que Deus tem feito nesses dias, nas nossas vidas, o que Ele tem mostrado é como se fossem peças de quebra-cabeça, que agora a gente está montando e está formando um cenário. E esse cenário nos vai dar a direção, a orientação. É a nossa maturidade sendo construída, é o processo. Cada dia que está passando nesses dias, dos 40 dias de propósito, Deus está te entregando uma nova pecinha do seu quebra-cabeça. Aí vamos trazer para a construção, porque aí eu comecei a pensar na construção em peças. E aí Deus começou a falar assim, olha os tijolos, cada tijolo ele vai sendo entregue, mas os tijolos você não pode colocar de qualquer maneira. Os tijolos de uma construção, os tijolos que vão construir a sua casa, que vai aparecer para o mundo, aquilo que vai ser a sua moradia, ela não é colocada de qualquer maneira, ela não pode ser empilhada somente, mas ela tem que ter uma base forte, uma estrutura, senão ela cai. Minha amiga Andréia Zimmermann tá mexendo com construção, né, Andréia? Como que é a construção, como que tem cada passo a passo, cada período, cada fase, sabe? E Deus, Ele faz isso conosco. Tem as fases, tem fase que precisa mais de você, tem fase que às vezes não precisa tanto. Tem fase que tem que ter até mais investimento, mais recurso financeiro para que a obra se sustente. Tem fase que não é tão cara, tem fase que é barata. Vamos falar, tijolo é barato, né? Se a gente olhar na proporção de outras coisas que vão ser mais caras, o tijolo é barato. Ou seja, ele não é tão oneroso quanto toda uma estrutura que precisa sustentar para que esse tijolo fique de pé, né? São muitos detalhes, né, amiga? Numa construção, numa obra. E aí Deus falou comigo do Beltrame, né? Eu já tinha ouvido falar desses termos, assim, mas aí quando eu fui ver de novo, falei assim, o alicerce, porque aí quando a gente vai ler as definições, alicerce, fundação, essas coisas, aí chega nessa palavra, eu falei assim, eu gostei dessa palavra. É bom que é uma palavra que a gente não vai esquecer. E eu falei, Deus, o que seria o nosso Beltrame? Então, o que seria? Porque o alicerce, né, a base, ela é a parte da construção que a gente mais investe, né? A parte que tem que estar ali estruturada para depois não cair. Vocês viram os noticiários? Ontem eu tava vendo, eu falei assim, até acho que foi... Eu não tô vendo televisão. E ontem o Kleber passou, assim, que a gente assistiu uma pregação, uma ministração, e aí ficou um pouquinho, até que carregou, ficou um pouquinho no jornal e passou exatamente no momento de um prédio tombado, acho que foi em Belo Horizonte. Um prédio tombado, que o alicerce dele, ele estava sendo construído, estava em fase de acabamento, mas a base dele, a sustentação dele não aguentou e ele tombou. E aí precisou demolir, né, para que ele não caísse. Graças a Deus ele não caiu de uma vez. E aí ele tava inclinado. E eu ainda olhei e falei, gente, como que aquilo não cai? Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, olha, uma base. Aí o Espírito Santo, acho que foi nessa hora que o Espírito Santo já começou a ministrar. Eu falei assim, olha, mas engraçado, né? O prédio, a estrutura dele não estava firme, a base. Ele não caiu por completo, mas
mesmo ele não caindo, ele estava inutilizado. Aí Deus começou a ministrar, falou assim, você tá vendo que a gente precisa ter uma base sólida, completa, porque mesmo se for mais ou menos, pode não cair tudo, mas vai ficar inutilizado. Deus, ele precisa das coisas 100%, ele precisa das coisas ali, sabe, estruturadas, né? Oi, Amandinha, bom dia. Bom dia, princesa. Então, Jesus, ele quer nos dar um alicerce forte, uma base forte, para que não caia no meio do caminho, para que você não perca. Ali o dono da obra, vamos pensar, né? Ele perdeu material, ele perdeu dias de serviços, meses, né? Porque ele pagou o povo ali para construir tudo aquilo. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu tempo, porque aquela base ali deve ter sido construída no mínimo uns 6 meses, não sei. Então você tá vendo como a gente não pode perder tudo aquilo que Deus tem falado para nós nesse ano. Quantas palavras, quantas direções. A gente não pode perder, quantos propósitos. Nós não podemos perder aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Aí é onde eu vou falar para vocês, mas como que eu vou guardar isso? Como que vai ser isso? É quando você tem o seu alicerce fortalecido. É quando você entende qual vai ser a sua base para você construir tudo isso que Deus está te direcionando. Queridas, Deus está construindo os nossos castelos para 2021 ser o ano de mais extraordinário da nossa vida. O ano que, se tudo estiver caindo lá fora, você tem um castelo firme para você morar. Um ano que, se seus inimigos estiverem te perseguindo, você tem um esconderijo, um lugar secreto, um abrigo seguro para você se esconder em Deus. Um ano que, se tiver tribulação, tiver fome, escassez, você tem uma hortinha lá no fundo do seu castelo, sabe? Hortinha não, um pomar, sabe? Um plantio enorme. Então, assim, Deus, o seu castelo, ele vai estar abastecido. Você não vai ter perigo, você não vai ter medo, sabe? Você não vai ter aquela sensação de falar assim, meu Deus, eu tô nessa casinha. Sabe, lembra aquela história dos 3 porquinhos? Gente, eu tinha muito medo quando chegava o lobo mau. Minha avó gostava de contar a história, né? Chapeuzinho vermelho, lobo mau. Ela contava as histórias da Bíblia, mas às vezes ela contava esses contos, né? Dos irmãos Grimm lá, ela contava... E aí eu lembrava dos 3 porquinhos, né? Da casa, a casa de palha, né? Que foi lá, soprou, o lobo soprou, foi embora. Mas quando chegou na casa de tijolo, a casa que era cimentada, que era fundamentada, ele não teve fôlego. Aí o inimigo ainda tentou entrar pela chaminé, ainda cai na fogueira. Quem lembra, né? Do caldeirão de água quente, né? E sai, e os porquinhos ficam vitoriosos. Porque entenderam que a casa era de pedra, né? A casa tinha um alicerce, tinha uma base. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer. Deus quer nos levar para uma moradia. Ele quer que a gente construa algo, né? Porque nós estamos construindo a nossa casa interior, né? Nós estamos construindo algo que nós vamos ter o abrigo. Gente, pode vir 2ª onda de pandemia, 3ª, 5ª, 10ª onda de pandemia. Se você tiver a sua casa, o seu alicerce firmado na rocha que é Jesus, gente, não tem vez. Não tem vez. Não precisa ter medo. Não precisa se intimidar. Você tem que lembrar onde você está sendo construída. Nós estamos sendo construídas nesse ano de 2020 na palavra, na rocha firme que é Jesus. Né? Nós não estamos sendo construídas com a base num governo, que o governo pode trocar a qualquer momento, pode cair, pode se corromper. Meu alicerce, minha base, minha confiança não está num governo, não está numa religião, porque se de repente vir uma pandemia e falar assim, fecha todas as igrejas de novo, e aí? E aí, você vai ficar sem buscar Deus? Não, porque você está sendo construída na base eterna. O nosso alicerce, o nosso Beltrame está aqui. Sabe, Beltrame, ele é a parte, ele é a parte da construção lá. Eu até coloquei, ele é aquele alicerce que vai passar as vigas, vai dar as direções. Ele é fortalecido, ele é firme. E se a gente constrói esse alicerce, essa fundação firme na rocha que é Jesus, ninguém arranca, o tempo não corrói. Aí eu achei interessante que eu coloquei essa frase lá, porque o Espírito Santo foi soprando, e eu achei tão linda essa frase. Eu pus lá no grupo do WhatsApp. O alicerce, a fundação, é a parte da construção que mais se investe. É a parte mais,
às vezes onerosa, porque tem que dar base. Imagina um prédio, a gente vê um prédio aí de 20, 30, 50 andares, aqueles prédios grandiosos. Gente, onde que foi o maior investimento, a maior sustentação? Porque quanto maior a obra, maior tem que ser o alicerce, a profundeza, mais firme tem que ser na rocha. Olha o que o Espírito... Tô até arrepiada. Olha o que o Espírito Santo tá falando. Quanto maior a obra que Deus vai colocar nas suas mãos, vai fazer na sua vida, mais você tem que estar aliançada no Senhor, mais você tem que estar enraizada no Senhor. Lembra do bambu japonês? O bambu japonês que levou 7 anos para crescer, mas em 6 meses, 7 meses, ele cresce 30 metros. Por que ele levou 7 anos? Porque Deus já sabia que para crescer 30 metros na velocidade que ele iria crescer, ele precisava ter raízes profundas. Então, durante 7 anos, Deus trabalhou no caráter do bambu japonês. Se é que bambu tem caráter, mas pra gente entender... Deus trabalhou alicerces profundos, falou assim, bambu, você tem que fazer raízes profundas. É ruim cavar pro fundo, pro chão, é ruim, dói. Quantas vezes Deus vai mandar você cavar mesmo? Fala, vai lá. Sabe por quê? Porque o prédio que eu tenho para construir sobre a sua vida, a grandeza do meu ministério sobre a sua vida, a grandeza das promessas que eu tenho para você, é muito grande. Se você tiver só rasinha na minha palavra, você tomba, você cai. O primeiro vento derruba o bambu, se ele tiver a raiz desse tamanho, né, gente? Vamos pensar. Deus, ele é Deus perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. E hoje Deus tá mandando te falar, sabe o alicerce que eu tô construindo na sua vida? Parece que tá demorando, parece que você não tá vendo, mas é porque a maior parte que eu vou investir em você é no seu alicerce, é na sua base. Porque quando eu colocar os tijolos, quando vierem aí as coisas pra fora, né? Porque primeiro cresce lá dentro. Gente, vamos falar, primeiro Deus trabalha dentro da gente. O alicerce está sendo formado dentro do nosso coração. E quando a gente entende isso, quando a gente entende o que Deus está trabalhando lá, a obra que Ele está fazendo lá dentro, é para nos fortalecer. E aí pode vir chuva, tempestade, relâmpago, tsunami, o que for. Você vai ficar firme, você não vai se abalar, não vai ser corrompida, não vai ser destruída, não vai ser roubada ou saqueada. Porque quando o inimigo vier, as suas portas estão firmes, estão fechadas. Jesus é a rocha que vai te sustentar. E aí o inimigo vai bater com a cara na porta, porque vai ser portas de aço. Vocês estão entendendo? É isso que Deus está falando conosco. É isso que Deus está direcionando nas nossas vidas. É a parte da construção, o alicerce vai ser a parte que mais se investe. E pouco se vê depois do lado de fora. Mas sabe o que Deus ministrou no meu coração? Eu fiz aquela frase hoje de manhã, eu estava lendo. Né? Falei assim, Deus, o alicerce firme é o que mantém a casa firme. É uma parte que ninguém vê. Mas é uma parte que tem que ter muito investimento, muito suor, muito planejamento, muita dedicação. Tem que ser milimetricamente calculado. Porque um negocinho fora do eixo, vocês viram? O prédio lá caiu. Um milímetro que saiu do prumo. Sabe? Gente, é detalhe em cima de detalhe. É por isso que precisa de um engenheiro, um especialista. Não pode ser qualquer pessoa. É por isso que Deus está falando, olha, vocês não podem fazer o alicerce à base de vocês de qualquer forma. Vocês não podem fazer, vocês têm que estar atentas nesses dias aos detalhes da base que eu estou construindo para vocês. Sabe por quê? Não preocupa se ninguém tá vendo. Queridas, não preocupa se a sua família, seus amigos, seu marido não tá vendo o tanto que você tá orando, o tanto que você tá buscando, o tanto que você tá chorando para Deus. Né? Tanto é que Deus fala assim, vai lá pro seu quarto, pro seu secreto, né? Tem um mistério muito grande nesse lugar, vai lá. Sabe por quê? É lá no secreto, é lá na sua base, é lá no seu alicerce que Deus vai fazer grandes coisas para depois virem a público aquilo que Ele construiu, aquilo que Ele queria construir sobre a sua vida. Quanto mais você dedicar, quanto mais você buscar, quanto mais você se alicerçar na rocha, maior será a construção que Deus vai fazer sobre a sua vida. Maior vai ser a obra que Deus vai construir na sua vida. Se você der para Ele uma base fraca, Ele vai construir no máximo um muro. Mas se você for lá e dedicar, mesmo que ninguém esteja vendo, porque o alicerce, a base, ninguém vê. Mas sabe o que o povo vê?
O povo vê a glória. O povo vê o castelo construído. O povo vê os grandes arranha-céus que são construídos. Ninguém se lembra, às vezes, da base. Mas as pessoas veem. Sabe o que isso Deus está falando conosco? Que muitas vezes Deus não vai ver, as pessoas, né, não vão ver o tanto que você chorou, o tanto que você caminhou, o tanto que você batalhou, o tanto que você buscou a Deus, o tanto que você jejuou, o tanto que você clamou ao Senhor, o tanto que você passou por processos ali. Lembra ontem a palavra? Foi necessário que as dores viessem, foi necessário que te acusassem, foi necessário para que a glória de Deus viesse. E sabe o que vai ser a glória de Deus? A glória de Deus não é no secreto. Nossa, eu até tô me emocionando aqui de ver o que Deus tá falando. A glória dele não é no secreto. O nosso alicerce é no secreto. A nossa busca é no secreto. É com dores, é com choro. Mas a glória dele é pública. É pública porque quando vier, eu quero te falar, querida, o seu castelo vai ser o mais lindo da face dessa terra. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que aconteceu? Parece que estava tão pequeno. A gente viu essa pessoa até sumida, né? Às vezes você tá lá sumidinha no seu canto, clamando, chorando, orando. E de repente vai nascer o castelo mais lindo, porque o Senhor vai te honrar. A sua busca vai te levar para castelos incríveis do Senhor. Para prédios, para arranha-céus incríveis. Porque ele vai ver que ele tem uma base fortalecida, que ele pode construir. Queridas, Jesus não constrói nada em areia. Ele não constrói nada em coisas que o vento vão levar, que na primeira ventania vai derrubar. Ele não perde. Deus não perde tempo, não perde dinheiro. Deus não perde nada. Deus, ele tem o prazer de construir algo, mas ele precisa saber se a base está firmada na rocha. Ele precisa saber se o nosso coração está firme. Porque ele vai procurar um coração firmado na rocha. Ou ele vai procurar um Beltrame que tá ali, que foi investido tempo de oração, lágrimas, sorriso, choro, alegria. Ele vai procurar aquele que tá grato mesmo em qualquer circunstância, situação. Então não fique desanimada. Construção não é fácil. Eu tenho uma amiga que tá passando por uma experiência, a gente ela tem chorado, né? E a gente às vezes tem sorrido com ela, assim, né? E fala, calma, amiga. Né? O esposo dela inventou de fazer uma piscina na casa dela. E foi uma aventura familiar, falou assim, não, nós vamos fazer. E ela falou assim, Nath, quando ele começou a cavar o jardim, a gente olhou e tal, no começo é fácil, mas quando a gente viu o tamanho do buraco que tinha que ser, quanto choro, quantos dias, era chuva, era sol. Ela falou assim, nós estamos lá, o buraco já foi aberto. Pensa, gente. E a gente às vezes tem até, né, fala assim, ai, Deus tá tratando na minha vida, eu olho pra aquele buraco, ai, que vontade, né? Até ainda brinquei com ela, não pode girar não, porque senão você vai querer jogar seu marido lá naquele buraco. Falei, você tem que ficar firme no Senhor, Deus tá trabalhando no processo na sua vida. E a gente tem rido muito dessa situação. Mas o que eu quero falar pra vocês? É difícil a gente cavar. É difícil a gente abrir um buraco. Eu admiro esses pedreiros, né? Às vezes a gente vê aí essas obras e vê ali... Gente, é muito suor, é o sangue que você tem que dar às vezes, né? Sua vida ali para que aquilo seja construído. É 100%, Deus vai precisar de você 100% na obra, né? Para que o negócio fique firme, né? E ainda você vai ter que estar lá vistoriando. Mesmo se Deus mandar pessoas para te ajudar a construir, você tem que estar na vistoria para saber, né? Vai que, né? E você tem que estar fortalecida no Senhor. E aí eu vejo assim que Deus, ele é tão perfeito que ele enxerga a sua dedicação. Mesmo você no secreto, mesmo sendo a base que ninguém vai ver. Não existe base alicerce que fica exposto depois que o prédio está construído. Ele some, não é verdade? Alguém já foi numa casa que tá aberto um buraco no chão e fala assim, olha, gente, eu quero mostrar pra vocês quanto eu investi aqui nesse alicerce. Né, Andréia? Né, Zimmermann? A Zimmermann tá na fase já do acabamento, né, amiga? Você não deixou o buraco lá pra falar assim, gente, olha aqui, ó. Aqui foi o alicerce, foi a primeira coisa que a gente colocou. Olha que interessante, a primeira coisa que a gente constrói numa casa é o alicerce. É o que vai ficar escondido. É o que ninguém vai... Sabe aquela coisa assim que ninguém entende por que você tá brilhando?
Ninguém entende por que, que a gente ganhou um espaço de rainhas, né? Por que, que Deus o nosso Pai nos presenteou um espaço de rainhas para fazer o culto do dia 6? Um castelo. Ninguém entende, né? Porque quem não participa, só as amigas rainhas de oração que participam, né, Edi? Só as amigas que sabem o quanto a gente chora, o quanto a gente clama, o quanto a gente dobra os nossos joelhos e pede ao Senhor. O quanto Ele vê as nossas necessidades. Porque eu falei assim, Deus, quando eu vi a lista, quando eu vi vocês, eu falei assim, Deus, não vai caber todo mundo. E eu não tenho capacidade de escolher quem eu quero. Eu falei assim, Senhor, como que eu vou pegar aquela lista das mulheres que se manifestaram e vou escolher, né? Porque o primeiro lugar que eu tinha achado, né? Que eu tinha pensado, cabia no máximo 30. E eu falei assim, Deus, como eu vou escolher? Não faz isso comigo, não me põe na parede. E de repente Deus deu um lugar, uau! Tem até um salão lá para 1.200, né, Edi? Se precisar, futuramente, né, quando passar tudo isso. Em nome de Jesus, imagina um encontro de rainhas, 1.200 pessoas. Então vocês estão entendendo como que Deus vai fazendo? Mas Deus, ele sabe do nosso secreto. Ele sabe das nossas vontades. Ele sabe do desejo do nosso coração. Ele sabe. Ele sabe. E aí Ele vai construir. Aí, ainda que a videira não floresça, né? Ainda que não caiam folhas, ainda que nada aparentemente aconteça, ainda que esteja tudo em crise, eu quero te falar que a sua casa jamais vai ser abalada. Porque a sua casa está sendo construída na rocha, está sendo construída no alicerce que é Jesus Cristo. Então não perca tempo, porque Deus não perde tempo. Deus não coloca grandes construções naquilo que, se Ele vê que é possível abalar, não precisa nem cair, mas se Ele vê que vai ter uma trincadura, trincadura que chama, né? Uma trinca, uma rachadura. Se Ele vê que tem uma rachadura, que pode ter uma rachadura, Ele vai falar assim, eu vou esperar mais um pouco. Deixa ela fortalecer mais. Então agora é hora. Agora é hora de você clamar, buscar. Esses 40 dias Deus está falando para você, vamos amadurecer. Eu preciso construir algo grandioso na sua vida, mas eu preciso que você amadureça. E eu comecei a perguntar, falei, Senhor, então me fala em uma palavra. O que seria então esse alicerce? O que seria, né? Eu sei que tem muitas coisas que são, a primeira é a fé, claro, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A própria Bíblia nos fala. Mas eu quero saber, Senhor, me dá uma palavra para definir o alicerce que vai me fortalecer. Sabe o que Ele falou? Sabe o que Ele falou? Ele falou assim, tira a palavra beldrame e coloca obediência. Obediência. Esse vai ser o alicerce. Essa vai ser a pedra fundamental. Essa vai ser a base de todas as coisas na sua vida. Obediência. Obedecer. Até lembra beldrame, obedecer, né? Até lembra, né? Soa. Ele falou assim, a obediência vai ser o alicerce da sua vida. Eu vou construir uma casa, um castelo, um palácio, um reino. Deus constrói reinos em cima de obediência. Essa é a palavra para nós. Aí a gente viu, né? E aí imediatamente Deus me lembrou lá de Elias, né? Eu nem vou ler, depois vocês vão ler lá a história de Elias. Mas em 1 Reis 17, né? Pra gente terminar, que eu quero orar com vocês. Mas aí eu lembrei da história de Elias. Eu falei assim, gente, Elias foi um homem obediente. Mesmo parecendo que era loucura. Mesmo que ele achasse, falasse assim, nossa, mas assim, aliás, ele não tinha a palavra será. Ele não tinha. Ele era um homem de fé. E aí eu comecei a ler 1 Reis 17, até pus em tópicos, porque não vou ler tudo. Mas olha só, Elias, ali em 1 Reis 17, Elias começa já dizendo pro rei, né, pro governador, falando assim, olha, não vai cair chuva nos próximos anos, né? Porque Deus mandou ele ir lá falar. Deus falou assim, Elias, vai lá e avisa que não vai ter chuva, que vai ficar um período de seca. Ele foi e obedeceu. Depois, na sequência, Deus falou assim pra ele, vai lá, né? Eu tô vendo aqui, eu vou resumir a palavra, porque eu não vou ler toda, depois vocês vão ler.
Deus falou assim pra ele, vai lá agora, vai para o leste do Jordão, né? Porque vai ter o período de seca, mas você vai lá, você vai se alimentar, eu vou mandar os corvos levarem pão, levarem a carne para você, você vai ser alimentado e você vai beber do riacho, da água do riacho que tem lá. Aí Elias foi e obedeceu, ele se escondeu e ele obedeceu. Aí ele bebia do riacho, ele comia. Só que aí o riacho secou. Aí o riacho secou. Olha, gente, vai ficando atenta nas instruções que Deus vai dando. E Elias vai obedecendo. Mesmo parecendo loucura. Era loucura você ir morar numa caverna e confiar que o corvo ia trazer pão e carne pra você todo dia. Como que ia ser isso? Imagina se Deus fala assim pra você, amigas rainhas de oração, vocês vão lá pra um lugar tal, lá não tem nada, no meio do deserto. Mas tem um riachinho lá, vocês vão beber daquela água e eu vou mandar uns corvos levarem comida pra vocês. E aí? Você obedece? E aí? Como tá seu coração? E aí? E Abraão? Quando Deus falou assim, sai da sua tenda, sai da sua parentela, e eu vou te mostrar. Eu não mostrei, mas eu vou te mostrar. Ele obedeceu. Vocês estão entendendo que vários homens da Bíblia não sabiam, mas eles obedeciam? Porque eles criam no Deus Todo-Poderoso. Aí depois no versículo 5, né, que fala, né, ele usa até essa expressão, e ele fez exatamente o que o Senhor lhe tinha dito. Lembra de Abraão? E ele fez conforme o Senhor mandara. Ele não duvidou. Então olha só como os grandes homens da Bíblia, né, ali a gente tem que aprender, ele obedeceu. O riacho secou, aí Deus falou assim pra ele, vai pra cidade então. Você vai chegar lá na cidade de Sidom e lá você vai encontrar uma viúva. E você vai falar pra essa viúva, você vai ficar com essa viúva e ela vai te alimentar. Só que olha que loucura, ele obedeceu. Só que ele chegou na cidade, ele encontrou com a viúva e aí ele falou assim pra ela. Aí quando ela se identificou, ele falou assim, você é a viúva. Bom, Deus falou pra mim que ela ia me alimentar. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu quero pão. Qual foi a resposta da viúva? Vocês lembram? Quem não lembra, lê lá a história. A viúva falou assim, Senhor, eu não tenho. Eu tô te falando em nome de Jesus. Eu tô sendo verdadeira em nome de Deus, né? Eu juro pro Senhor, por Deus, eu não tenho o que comer. Eu tô aqui pegando uma água, eu tô chegando em casa, vou fazer o resto da farinha, fazer o pãozinho, o bolo, né? O pãozinho. Vou comer, vou dar pro meu filho, nós vamos dormir, deitar e esperar a morte. Aí pensa, gente, na cabeça de Elias, fala assim, uai, Deus, o senhor tá de brincadeira, né? Como que essa mulher vai me alimentar se ela não tem comida nem pra ela, nem pro filho dela? Não tô entendendo, Deus. Não, ele não falou isso não. Sabe o que ele falou? Bom, ele pensou, se Deus mandou ela me alimentar e falou que ela vai me sustentar nesse período de crise, de seca, então Deus vai fazer um milagre. Esse tem que ser o seu pensamento. Esse tem que ser a sua primeira opção, sempre. E aí ele pegou e falou assim, não, então você vai lá, você vai fazer um bolo e tal, você traz uma parte pra mim, você vai se alimentar, Deus vai multiplicar e nunca mais vai faltar farinha e azeite. E o que aconteceu? Ele ficou lá. E aí já tinham se passado 3 anos, né? Ele foi, obedeceu, a viúva começou a sustentar ele, pôs ele dentro de casa, né? E falou, ela viu o milagre, olha só, a obediência gera milagres no mundo espiritual. A obediência gera milagre da onde é impossível acontecer. Tá entendendo o segredo aí? E aí ele pegou, aconteceu toda aquela situação e já tinha 3 anos que ele tava lá, até que um dia, o que acontece? O menino dela morre. Aí a viúva desespera, né? Fala assim, pai, você tá de brincadeira, né? Eu te trouxe pra cá e agora parece que você trouxe maldição. Porque agora meu filho, eu já sou viúva, agora meu filho morreu. E aí, o que vai ser de mim agora? Aí Elias, olha só. Ele sabia que Deus tinha um plano. A base dele era construída, o alicerce dele era construído na rocha, em Deus. E ele falou assim, não, eu não vim aqui, o nome de Deus não vai ser envergonhado. Eu não vim aqui pra isso. E aí ele clamou ao Senhor. Ele foi lá, Deus deu uma estratégia dele deitar 3 vezes em cima do menino, clamar, orar. Eu não sei qual é a estratégia que Deus está te dando nesses dias, qual vai ser a loucura que Deus vai te pedir, mas obedeça, faça. E o menino ressuscitou. Outro milagre aconteceu. Se o milagre da farinha, do azeite já era grande, imagina ressuscitar um morto. Isso só Deus pode fazer. E aí Deus vai fazer isso na sua vida. Mas vocês estão entendendo que Elias, né? Depois daquele tempo, Deus falou assim pra ele, vai lá agora, avisa o rei que vai chover, que vai virar chuva. Ele foi, ele obedeceu. Sabe o que isso significa?
que tem muitas coisas na sua vida que Deus vai te pedir. Mas é para que os seus alicerces sejam construídos, a sua base seja construída. Para que quando ele vir com o arranha-céu que ele vai construir de promessas, de bênçãos, de milagres sobre você, não vai se perder, não vai afundar, não vai se abalar, não vai cair. Tudo que Deus mandou Elias fazer, ele fez. Quando Deus falou para ele, vai lá, esconde, ele escondeu. Mas quando Deus falou, vai lá e aparece diante do rei e fala que vai virar chuva, ele apareceu. Eu quero te falar que às vezes Deus está falando para você, agora é hora de esconder, de ir pro alicerce, ir pro secreto. Porque eu vou te fazer algo grandioso que vai tornar público. Quem torna pública a nossa vida é Deus. Quem nos torna públicos é Deus. Porque Ele precisa que o testemunho na nossa vida resplandeça, alcance outras vidas e outras vidas se espelhem em nós. Desejem ter o Deus que a gente tem. Desejem experimentar o que Jesus faz nas nossas vidas. Então não queira fazer o papel de Deus. Faça o seu alicerce. Obedeça. Tenha fé. Pegue essas palavrinhas, esses quebras-cabeças, esses tijolinhos que Deus está te dando. E coloca lá e fala assim, Deus, a minha base vai ser forte. Vai ser fortalecida. Ninguém constrói um quebra-cabeça no ar. Precisa de uma base forte, né? Uma mesa para ser construído. Nós precisamos de uma rocha para construirmos ali aquilo que Deus vai colocar sobre nós. Mas Deus só vai fazer isso na obediência. Eu até anotei uma frase, Deus nunca coloca coisa grande na mão de gente que desobedece, na mão de gente que duvida, porque os alicerces são fracos. Os alicerces são fracos. Ele não coloca nada na mão de alguém que fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, tá, Deus? Aí você só me ajuda. Deus vai procurar outro que deixa ele fazer do jeito dele. E ele vai achar. Porque a palavra fala que ele busca verdadeiros adoradores e ele encontra. Então que nós sejamos as verdadeiras adoradoras. Que nós sejamos aquela que estamos compromissadas e aliançadas em Jesus Cristo. E vamos obedecê-los até o final. Vamos obedecer por mais louco que pareça. Vamos obedecer por mais que a gente não enxergue, né? Por fora a gente fala, Deus, parece que eu tô cavando buracos. Querida, cave buracos se precisar. Cave buracos. E quanto mais profundo você cavar, mais alta vai ser a obra que Deus vai fazer sobre você, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Não desista. Cavar buraco não é fácil, não é. Dói, suja a unha, cansa, dói o corpo, dói a alma. Ninguém... Gente, vamos falar a verdade? Se eu falar assim pra vocês, vamos ali ganhar um tesouro, todo mundo vai. Se eu falar assim, gente, vamos ali cavar um buraco, tem certeza, muita gente vai falar assim, ai, Nath, hoje eu não posso, hoje eu tenho compromisso. Nossa, Nath. Aí a pessoa já pensa, nossa, mas eu acabei de fazer minha unha, né? Cavar buraco. Porque vai ser cavar na mão, tá? Não vai ser com ferramenta, não. Quem vai querer cavar buraco? Depois dessa palavra, eu sei que todo mundo vai querer, né? Então se alinha aí com o Espírito Santo. Cave os seus buracos. É só isso que Deus pede pra você. O resto é com Ele. A parte mais difícil de construir o arranha-céu e sustentar é dele. Você só precisa cavar. Você só precisa buscar. Tesouro a gente encontra cavando. E tem tesouro que a gente tem que ir lá com o dedinho, né? Que se a gente for com aquelas máquinas, a gente destrói, explode a pedra. Então é hora da gente garimpar. E Deus vai nos dar os tesouros escondidos para esse tempo, para 2021. E você vai se surpreender com a riqueza, o tamanho da riqueza e da herança que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por entendermos o alicerce, a chave para a nossa vida ser construída na rocha. Obrigada, Pai, por essa palavra, por essa revelação nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse entendimento. Obrigada, Pai, porque os nossos castelos, os nossos reinos estão sendo construídos na base que é Jesus Cristo. Obrigada porque nós entendemos, ó Deus, que precisamos mesmo desse processo do secreto, desse processo de aprofundar na sua palavra, aprofundar em sabedoria, aprofundar em conhecimento. Nós entendemos, ó Deus, que às vezes é a parte difícil, é a parte que ninguém vê, é a parte que depois vai ficar até escondida. Mas obrigada por nos dar o entendimento que é essa parte que vai nos levar para o público. É essa parte que o Senhor vai derramar a sua glória.
É sobre esse alicerce construído na rocha que o Senhor vai fazer resplandecer a sua glória sobre as nossas vidas. Ó Pai, que então o Senhor construa os seus castelos de acordo com aquilo que o Senhor está vendo, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor vai construir algo na proporção da nossa base. Então que a nossa base seja a mais profunda, a mais resistente, a mais firme possível. Porque nós queremos, ó Deus, nós queremos experimentar o grande do Senhor. Nós estamos cansadas de ficar no raso ou de ficar no pé da montanha contemplando. Nós queremos as alturas, ó Pai. Nós queremos ir além, nós queremos ir mais. Então que seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas, nos sustente nesse tempo, nos dê bom ânimo, nos dê motivação, nos dê força. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nesse tempo de fazer os alicerces e as bases. Nós declaramos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. A nossa confiança e a nossa esperança está em Ti, Jesus. Então que o Senhor se faça presente conosco, que a sua presença não se afaste de nós e que nós estejamos sempre na tua presença, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas, amém. Que Deus seja a sua base, o seu sustento, que a obediência te alinhe dentro dos propósitos e planos de Deus. Que você esteja alinhada com aquilo que Deus tem para você. Olha só o que veio aqui. Para Deus construir algo, né? Ele constrói para cima. Ele tem um alinhamento. Nós estamos alinhadas com as coisas que vão para cima, que nos levam para cima. Por isso que Deus vai fazer algo tão grande nas nossas vidas, que vai nos levar para cima, para o crescimento. Nós estamos alinhadas em Jesus. E quando a gente está alinhada em Deus, as coisas crescem de baixo para cima. Né? As coisas vão florescer, as coisas vão ser construídas e você vai alcançar os céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Prepara seu coração. Dia 6 tem muito mais. Amanhã e domingo não vou fazer a live, né? Não tá no cronograma, só se Deus mudar ali alguma coisa. Mas na segunda, 7h30, a gente volta. Mas eu não vou interromper o propósito, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, vou colocar a palavra de sábado, já tô orando, né? O que Deus quer falar conosco, né? Deus, a gente entendeu ali a base. Agora então o Senhor já pode começar os tijolos, já apoiar os tijolinhos ali para construir. Então no sábado eu vou colocar no WhatsApp a palavra para você meditar, ter o seu momento com Deus. Eu vou colocar pro domingo também para você ter o seu momento com Deus, porque Deus tem coisas que Ele só vai te revelar no secreto, não adianta. Não adianta, Ele não vai revelar com a Natália aquilo que Ele tem para você. Ele quer revelar para você o que Ele tem para você. Aqui Ele nos dá a direção pra gente ir, mas os detalhes da caminhada Ele quer falar com você. Amém? Então vai ser dias de treino também, né? Vocês precisam ter esse entendimento. Faz falta? Faz. Só Deus sabe o tanto que eu... Gente, eu já acordo. Já tá no automático, eu já acordo. Aí o Kleber, amor, hoje não tem live. Eu falei, ai, é mesmo. Eu queria, mas Deus, né, quer falar com você. E aí na segunda a gente volta firmes, mas nós vamos conversando no WhatsApp. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Eu vou mandar a oração lá também, né? A gente vai continuar juntinhas, conectadas e conectadas com o Pai. E aí dia 6 vai ser maravilhoso, gente. Prepare seu coração. Grandes coisas o Senhor vai fazer e tem feito por nós, né? Por isso estamos alegres. Amém? Que Deus abençoe. Eu amo vocês. Vocês são especiais, vocês são preciosas. Volta, assiste essa live. Deus vai falar com vocês. Deus vai falar com vocês. Estejam preparadas com a sua base firme no Senhor, porque Deus precisa levantar uma construção e é rápido. Ele tá com pressa. Ele não pode esperar mais. Amém? Nosso tempo é hoje. Rainhas, amigas, rainhas de oração. Um grande beijo. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês.